Galera, a equipe do Atlético Mineiro tá sonhando com o título, hein? Depois dessa vitória contra a equipe do São Paulo, foi uma vitória que não foi fácil, né? A equipe do São Paulo, aos 44 minutos do segundo tempo, empata o jogo de pênalti com o Luciano, né? O Hulk já havia aberto o placar para a equipe do Atlético e Paulinho, mais uma vez sendo decisivo, marcando o gol da vitória do Atlético Mineiro, que agora chega a 66 pontos, mesmo número de pontos da equipe do Atlético, do Palmeiras, né? O Palmeiras que é líder, lembrando, galera, o Palmeiras pode ser campeão ainda nessa rodada, né? Porque, na minha opinião, se o Palmeiras vencer por um placar, não precisa ser nem muito alto, porque a diferença de saldo de gols é de 7. Eu não acredito que nenhuma equipe vai chegar no próximo jogo e meter 7 gols. Então o Palmeiras já pode ser campeão nessa rodada, mas o Atlético Mineiro ainda vive o sonho de ser campeão brasileiro, galera. Será que a equipe do Atlético vai ser campeão brasileiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Atlético Mineiro tendo uma arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, né, mais uma vez não mostrando o futebol, né, que o torcedor quer. O torcedor queria ver aquele São Paulo que conseguiu tirar muitas equipes aí na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha, na minha opinião, ruim. A equipe que só venceu um jogo fora de casa, né? Se não tivesse garantido os jogos em casa, o São Paulo estaria agora bem próximo da zona de rebaixamento. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo. Vou deixar o link na descrição aí, galera. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Que o dobro de vezes do Atlético no gol. Então, o Everson precisou trabalhar no primeiro, no segundo tempo. O Atlético não conseguiu ser um time vertical, não conseguiu ter contra-ataque. O São Paulo, com a posse de bola, conseguiu, de certa forma, tirar o ritmo do jogo, quebrar o ritmo do Atlético. O Atlético tem, em alguns momentos, nervoso. O Arana erra um domínio no segundo tempo, o Hulk errando passes bobos. Então, não era o dia do Galo. Eu fico me perguntando se não é essa pressão de quem está brigando pelo título. Um nervosismo adicional por conta disso. Porque o Atlético vem numa sequência espetacular, né? 9 jogos sem derrota agora. A última foi aquela contra o Cruzeiro, aquela derrota totalmente inesperada, né? Mas de lá para cá não perdeu mais, Breyle. E aí meteu 3-0 no Grêmio, meteu 3-0 no Flamengo e viu o título ali. Será que tem alguma interferência do tamo quase? Não, para mim, o Atlético acabou se enervando mais pela situação do jogo, mas eu percebi que hoje o time sentiu fisicamente, até por esse batido. 2 jogos pesados contra Grêmio e Flamengo, times que estão brigando na parte de cima da tabela. Então, um Atlético mais preso hoje não conseguiu imprimir o ritmo que a gente está acostumado a ver, a intensidade do Atlético, principalmente quando roubava a bola, e roubou muito pouco hoje. Então, o São Paulo, na proposta de jogo do Dorival, foi bem sucedido em segurar esse ímpeto do Atlético, mas ainda assim é uma vitória de time que quer ser campeão, porque mostrou ser um time cascudo, mesmo com erros, mesmo com dificuldade de finalizar. As 2 que o Atlético chutou no gol do Rafael entraram, colocou para dentro, pelo talento de seus jogadores, pela capacidade de decisão de Hulk e Paulinho. É incrível esses caras, né? Parece que os 2 nasceram para jogar juntos, porque a jogada do gol do Hulk começa com o Paulinho pelo lado esquerdo e, de certa forma, o Paulinho já jogando para o meio, porque sabia que ali era a forma mais rápida de encontrar o Hulk. E no segundo gol, no gol do Paulinho, um passe, uma jogada do Hulk, que o Hulk chegou a 11 assistências e 15 gols no Campeonato Brasileiro. 26 participações em gol. O Paulinho, o artilheiro do time, com 19. Então, é uma dupla que tem feito a diferença. E hoje, quando a gente não viu a coletividade do Galo aparecer, como tinha aparecido contra Grêmio e principalmente contra o Flamengo, apareceu novamente a individualidade de Hulk e Paulinho, o poder de decisão. E é uma vitória, eu não digo não pelo desempenho, mas pela mobilização, torcedor do Galo empurrando o tempo inteiro, cantando "Eu acredito", não desistindo do time, e os jogadores entendendo essa missão, mobilizados para isso. Mesmo num dia ruim, o Atlético arranca essa vitória a fórceps e está vivo na luta pelo título. Essa contratação do Paulinho vai terminar o campeonato, a gente vai ter um dezembro aí para debater bastante coisa, né? Times contratando, não sei, e para fazer balanços, né? Aí acho que o item que a gente vai questionar, assim, quem fez a melhor contratação? Paulinho, Soares, Ené Valência. Cara, o Paulinho deu uma encaixada nesse time. Eu não tenho esse número, mas eu imagino que também a maioria dessas assistências do Hulk, você deu o número aí. Paulinho.
É pro Paulinho, quer dizer, assim, a dupla ali entrou... E desde a Libertadores, né? Encaixou demais. E outra coisa que vai acontecer, e aí cada clube vai fazer, terminado, vai olhar a classificação, fala, pô, por que nós terminamos aqui? Eu fui campeão, não fui, segundo. Pô, aonde a coisa pegou? O segundo turno do Atlético Mineiro é excelente. É o melhor de todos, de todo mundo. Disparado. Neste segundo turno, se ele não ficar com o título, ficar com o Palmeiras, ele vai olhar para trás, ele perdeu para o Coritiba, empatou com o América e com o Cruzeiro. Entendeu? Ganhou de tudo, dos fortes e tal. Aí você vai falando, olha os pontos que eu perdi pro Coritiba em casa, assim, hein? Perdeu pro Coritiba em casa. E mesmo assim, chega vivo a última rodada com chance de título. Como a gente vê na nossa tela aí. Exato. Palmeiras vai jogar com o Fluminense, né? E o torcedor atleticano fala, eu acredito, olhando pro Fluminense. Né? Teve grito de eu acredito... Que é aquele grito que em 2013 fez muita história na Libertadores, né? Então o torcedor do Galo acredita porque encostou em número de pontos, com um jogo a mais. Tem a ironia do destino que pode acontecer, é o torcedor do Atlético na última rodada precisar torcer pelo Cruzeiro. Cruzeiro, e pode acontecer do Cruzeiro ter que torcer pro Atlético também. Sim, então os dois estão interligados na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro até com um respiro maior. E o Atlético nessa briga direta precisa que o Palmeiras perca. E o Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras na última rodada. Joga contra o Palmeiras. E pode ser que o Cruzeiro... Bahia. Dependendo dos resultados... O Cruzeiro tá de olho, né? Mas dependendo dos resultados de amanhã, pode ser que o Cruzeiro chegue desinteressado no último jogo. Pode ser que o Cruzeiro não precise mais resolver. A vida do Cruzeiro pode ser resolvida amanhã. Então, pro torcedor atleticano, essa é a ironia. Secar o Cruzeiro amanhã para que o Cruzeiro chegue precisando vencer na última rodada e na rodada decisiva precisar torcer para o maior rival. Mas ainda assim, o Atlético cumpriu a missão hoje, que era chegar vivo à última rodada, botar uma pressão no Palmeiras, o Palmeiras jogar sabendo que já tem um adversário garantido lá na briga pela última rodada. Então o Atlético nesse segundo turno quase perfeito consegue com essa vitória sobre o São Paulo, mesmo com um desempenho abaixo, mesmo tendo jogado... O Atlético, no primeiro tempo, não conseguiu chutar uma bola no gol. Teve a oportunidade ali com o Hulk, que acabou travado pelo Beraldo na hora H, mas ainda assim produziu muito pouco ofensivamente, porque a proposta de jogo do São Paulo em travar, em tirar o ritmo da partida, foi muito bem sucedida. Essa ironia que eu acho do melhor segundo turno, quase perfeito, é porque não perdeu para o Flamengo, não perdeu para o Palmeiras, não perdeu para não sei quem. Perdeu ponto para os caras que estavam lá embaixo. Cruzeiro, e em casa, Cruzeiro, Curitiba, o Vasco América. Abriu o retorno perdendo para o Vasco no Maracanã. Ou seja, é incrível. E ainda assim deu uma recuperada e faz o melhor segundo turno de todo mundo, mas, Filipão podia estar um pouco acima. Acho que tem o dedo do Filipão nas mudanças. Voltou a pôr nas últimas partidas Edenilson e Igor Gomes, titulares, a coisa também funcionou. Nessa partida, assim como nessas últimas, Everson também, goleiraço, né? Não. Vem catando muito, fez belas defesas, bem. né? Na reta final, talvez seja o melhor goleiro do campeonato. Mas é assim, time que vai ganhar é assim. O Botafogo, eu comentava com o Blele antes. No primeiro turno, o Botafogo, o Tiquinho é gol, o Botafogo disparado e tal. Mas o PR lá atrás também estava muito bem. Em vários jogos ele salvou, foi eleito o melhor do jogo, aí ganhava com o gol do Tiquinho, ou do Eduardo, ou de alguém lá na frente, mas ele lá muito bem. É o que acontece agora com o Everson, né? Para se ganhar, para chegar na posição que está. Agora, eu não acredito muito nessa história de, usando esse termo que você falou, Cruzeiro pode chegar não muito interessado, não lembro agora. Desinteressado. Desinteressado e tal. Eu acho que o Palmeiras não vai pegar um Fluminense desinteressado. O Fluminense tem mais nada. O Fluminense tem um baita interesse no Mundial. O Fluminense já ganhou a Libertadores. Mas eu não contabilizo, entendeu, Edu? Esses 3 pontos. Vem com um time assim, misto, vem poupando jogadores, com o Cano, o Ganso, até pensando no gramado sintético, um pouco mais perigoso ali para uma contusão, né? Vem com um time misto, mas é um bom time misto, com o John Kennedy, etc. É um bom time misto, a pressão é do Palmeiras, de ter, como hoje o Atlético, de ter que fazer esses 3 pontos, né? Porque, não é possível que eu pegar um time misto. No primeiro turno, normal por normal, foi 2-1 para o Fluminense.
Agora, pô, agora peguei em casa, o Fluminense desarrumado, pensa com a cabeça no Mundial. Mas isso pesa pro lado do Palmeiras também. Essa obrigação, entre aspas, de confirmar esses 3 pontos, né? Como hoje eu acho que pesou, você falou disso, dessa pressão do Atlético, casa cheia, lotada, 60 mil pessoas. Não veio no embalo do que foi no Maracanã contra o Flamengo. Não veio, não. Jogou muito aquela de 2-3-0, né? Contra o Grêmio e contra o Flamengo. Vinha jogando muito e tal. Foram as 2 melhores atuações do Galo na temporada. E o Galo hoje não conseguiu repetir, muito também por méritos do São Paulo. O Dorival estudou bem a maneira como o Galo vinha jogando. Então, ele foi com um time muito compacto. Mas não estava desinteressado? O São Paulo não precisa de mais nada, Brelha. É isso que eu falo, não dava para contar com esse desinteresse. Mas é ponto para o Campeonato Brasileiro. Cada pontuação vale 2, 3 milhões a mais, e tem várias coisas em jogo. É que nesse caso, o Cruzeiro desinteressado muda completamente de figura. Porque não vai querer... com uma vitória, entregar o título para o rival. É claro que os jogadores são profissionais, mas vai ser ali normalizado o Cruzeiro perder em casa para o Palmeiras se não tiver nenhuma pretensão no campeonato. Mas antes tem o Botafogo que também está babando, sonhando com o título ainda, apesar de tudo. O Cruzeiro, de certa forma, pode ser o fiel da balança na decisão do título. Então, ainda tem chance de rebaixamento, o jogo de amanhã importa muito para o Cruzeiro, mas por todo esse desenho... É o Palmeiras com a necessidade de fazer o resultado amanhã, sentindo também, como o Galo sentiu, esse peso emocional natural nessa reta final de campeonato, e o Galo jogou a bola para o outro lado. A bola agora está com o Palmeiras de confirmar para a sua não pesar vantagem. Como fiel, que o Cruzeiro arrume 2 empates, pronto. Foi o que fez o Fortaleza, que no momento vai ser o Fortaleza o fiel aí. Aí ele empatou com o Botafogo, empatou com o Palmeiras e falou, então o problema é de vocês que se virem. Porque se ganha de um ou perde para o outro e tal, empata não. Aí empatou 2 empates. Mas, bom, Cruzeiro e Botafogo amanhã Cara, é muito jogão, né? Galera, isso aí é muito jogão e hoje tivemos esse jogo, eu já falei, né? Eu tinha falado antes que esse jogo ia ser um jogo bastante disputado, não ia ser tão fácil. Eu acho que o jogo contra o Flamengo foi muito mais fácil do que esse jogo contra a equipe do São Paulo, né? Tanto que no final o São Paulo faz o gol de pênalti e logo depois o Hulk consegue achar o Paulinho, que consegue fazer o gol da virada e coloca a equipe do Atlético Mineiro ainda no sonho do título do Campeonato Brasileiro e praticamente se confirma dentro do G4, né? Vai garantindo sua vaga na próxima edição da Libertadores, né? E temos aí um jogo nesse domingo, um jogo que já pode dar o título à equipe do Palmeiras, né? Pelo menos assim, matematicamente o Atlético vai poder alcançar a equipe do Palmeiras, já vai poder chegar a 69 pontos, mas tem um porém, né? O saldo de gols do Palmeiras é muito alto, é muito difícil tirar um saldo de gols desse. A única chance do Atlético ser campeão é a equipe do Palmeiras, no mínimo, empatar 2 jogos ou perder esses 2 próximos jogos para poder o Atlético levantar a taça. Lembrando também, temos a equipe do Botafogo, temos o Flamengo que joga na rodada também, pode chegar a 66 pontos, né? E o título pode ficar para a última rodada, né? Mas mesmo assim eu acho que fica ainda um pouco difícil, né? Já pensou? Todas as equipes com 66 pontos na última rodada? Que lindo seria o Campeonato Brasileiro. Muito bom pra gente que assiste, né? Que gosta de futebol. É muito bom o Campeonato Brasileiro, tão disputado igual essa temporada. O Campeonato Brasileiro bem disputado. O Botafogo despontou no primeiro turno. No segundo turno já foi outro Botafogo. O Atlético Mineiro foi um time no primeiro turno. No segundo turno, uma equipe totalmente diferente. Uma equipe que se recuperou bem e agora sonha com o título do Campeonato Brasileiro. E se não fosse, né? Concordo com alguns comentaristas. Se não fosse aqueles pontos que a equipe do Atlético perdeu pro Cruzeiro, pro América, perdeu o Coritiba. Se não fosse esses jogos, hoje a equipe do Atlético poderia até ser líder, poderia estar bem melhor na tabela de classificação, mas é Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, não funciona dessa forma que a gente pensa, né? Futebol, quando você entra em campo, muitos fatores podem mudar, né, um jogo. E é isso aí, galera. O Campeonato Brasileiro muito disputado. Amanhã teremos mais jogos importantes. Tem Botafogo jogando, temos Flamengo, temos Palmeiras e amanhã pode ser que seja definido o título do Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários aí, galera. Será que amanhã o Palmeiras vai conseguir o título ou será que a equipe do Atlético vai continuar sonhando ainda com o título do Campeonato Brasileiro? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, de dar uma moral ao nosso canal aí, Esporte FC.
deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.